Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Naquele tempo, disse Jesus: ai de vós, mestres da lei e fariseus hipócritas! Vós pagais o dízimo da hortelã, da erva doce e do cominho, e deixais de lado os ensinamentos mais importantes da lei, como a justiça, a misericórdia e a fidelidade. Vós deverias praticar isto, sem contudo deixar aquilo. Guias cegos! Vós filtrais o mosquito, mas engolis o camelo. Ai de vós, mestres da lei e fariseus hipócritas! Vós limpais o copo e o prato por fora, mas por dentro está cheio de roubo e cobiça. Fariseu cego! Limpa primeiro o copo por dentro, para que também por fora fique limpo. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Estamos ainda nesse capítulo 23 do Evangelho de São Mateus, do versículo 23 até o 26 é o que nós acabamos de ouvir. Vocês estão vendo a dureza das palavras de Jesus. Jesus, ele é duro quando ele precisa ser duro e ele é manso quando precisa ser manso. Geralmente, quando as pessoas não querem abrir o coração, Jesus vem com toda a firmeza. É interessante que as pessoas pensam, ou melhor, as pessoas criaram aquele Jesus bondoso, aquele Jesus maravilhoso, aquele Jesus que está conforme as nossas faltas, que ele vai lá e passa a mão na nossa cabeça, e aí, ai, que Jesus bom, que Jesus maravilhoso. Só, meus irmãos, que Jesus veio para salvar-nos. E na hora que ele se depara com essa situação nossa de fechamento de coração, ele usa esse ai. Ai de vós. Esse ai, ele significa o seguinte: olha, se você não mudar de vida, vai acontecer coisas piores na sua vida. Acorda! Acorda! Ai de vós! Ai de vós, mestres da lei e fariseus hipócritas! Vocês são guias cegos. Vós filtrais um mosquito, mas engolis um camelo. Vós limpais o copo e o prato por fora, mas por dentro está cheio de roubo e cobiça. Como é que está o seu coração? Como é que está você por dentro? Padre José Augusto, como você está por dentro? Você é um guia cego? É importante notar que Jesus, nesse evangelho, ele está falando para as lideranças, ele está falando para nós, sacerdotes, está falando para você que é um pregador do evangelho, para você que faz parte aí de alguma pastoral, para os bispos. Isso que ele está dizendo. Como eu dizia ontem, a pregação tem que estar conforme a vivência. Mas muitas vezes há uma preocupação com todo o exterior, mas por dentro só tem roubo, cobiça, falta de justiça, falta de misericórdia, infidelidades. É isso que Jesus está dizendo no Evangelho de hoje. Nós não podemos ser guias cegos. Falamos,
instruímos, levamos as pessoas ao conhecimento de Deus, mas a nossa vida é uma vida contrária. Quando eu vejo esse evangelho, eu me lembro daquilo que São Paulo vai nos dizer. São Paulo diz o seguinte: eu tenho muito medo de, depois de ter levado muitas pessoas para o céu, eu não possa entrar. Essa é a atitude dos fariseus. Essa é a atitude dos mestres da lei. Os mestres da lei que interpretavam as sagradas escrituras. Eles faziam aquelas práticas que eram necessárias, como pagar o dízimo, aqui no caso o dízimo da hortelã, da erva doce e do cominho, mas fazia esse tipo de prática, mas na hora do dia a dia não tinha justiça, era injusto, não tinha misericórdia, era infiel e o coração cheio de cobiça, cheio de roubo. Aí Jesus está dizendo: limpa primeiro o copo por dentro, para que também por fora fique limpo. Eu vou dar um exemplo para você entender melhor, quando Jesus diz assim, que o fariseu hipócrita e o mestre da lei, eles pagam o dízimo, tanto da hortelã como da erva doce, mas no fundo depois negligencia a falta, porque não tem misericórdia para com o outro. Você já viu aquelas pessoas que elas são fiéis às práticas? Ela na sexta-feira ela vai lá e jejua, na sexta-feira ela faz a abstinência de carne, reza o terço todos os dias até o rosário, vai na missa frequente. E eu não estou dizendo que isso seja ruim, não. É para fazer mesmo. Sexta-feira é dia de jejuar. Sexta-feira é dia de fazer abstinência de carne. Nós precisamos rezar todos os dias. Nós precisamos ir à missa ao domingo. Mas só que, depois de praticar essas coisas, na hora do trato com as pessoas, no trato com os irmãos, a pessoa é um leão, é um urso, não tem paciência, briga, cara feia. Meu Deus do céu, quantas vezes eu percebo isso na minha vida? Quantas vezes? E quero dizer para vocês, eu sou fiel à reza do terço. Eu recito o terço todos os dias. Todos os dias eu faço minha adoração, sim. Eu leio, eu medito a palavra de Deus. Mas tem hora, meus irmãos, que quando as coisas não saem do meu jeito, meu Deus, quanta falta de paciência eu tenho. As pessoas que convivem comigo, elas sabem como é que é. É aquela coisa que eu disse antes. Fala, mas não vive. E aí essa humilhação de ir lá, tem que pedir perdão, tem que retomar. Porque é necessário que isso aconteça. É preciso ser humilde. Mas quando a gente deixa o orgulho tomar conta de nós, como é que é? Por isso que no finalzinho do Evangelho, Jesus está dizendo: limpa primeiro o copo por dentro, para que também por fora fique limpo. Muda o coração. Seja mais atencioso. É preciso ter paciência. Aquelas pessoas que rezam, mas não tem paciência com seu pai, não tem paciência com a sua mãe, não tem paciência com seu filho. Está entendendo?
o quanto que nós precisamos mudar, o quanto que nós precisamos pedir a Deus a graça dessa fidelidade ao que Ele nos ensina. Aqui eu me lembro agora de São Francisco de Sales, que tinha aquele temperamento dele rígido, ele era muito rigoroso. E com o passar do tempo, a vida de oração, a vida com Deus, o jejum, a participação da missa, a vida de oração, foi levando ele a acalmar o coração, foi levando ele a essa mudança de vida, ao ponto de que as pessoas olhavam para ele e diziam que ele era um homem muito manso, mas na verdade ele não era manso coisa nenhuma. Dentro dele estava aquele urso, mas ele, pela graça de Deus, porque a oração foi mudando o coração dele, ele chegou ao ponto das pessoas verem ele um homem muito manso e perceberam também nele essa docilidade que ele tinha. Mas ele foi se controlando. A vida de oração, a vida com Deus, precisa levar nós a essa mudança de vida. Você ainda está apenas naquela lei, na prática, paga o dízimo e tudo, mas na hora do vamos ver no dia a dia, você ainda é aquele urso ou aquela leoa? Peçamos a Deus a graça, então, de praticarmos a misericórdia, de sermos justos com os outros. Ó Virgem Santíssima, não permitais que eu viva e nem morra em pecado mortal. Em pecado mortal eu não hei de morrer, porque a Virgem Santíssima há de me valer. Valei-me, Virgem Santíssima. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, e a sua Mãe Maria Santíssima, e desça sobre você a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.